Olá, minha gente, vamos aqui iniciar mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar a disciplina de UPE, Empreendedorismo e Projeto de Vida. Na página 22, nós vamos retratar hoje sobre a palavrinha valor e atitude. Valores, gente, são o nosso projeto de vida, o nosso guia. Ele é a nossa base, ele é o degrau de uma escada que nós formamos todos os dias. E dizem que os nossos valores, eles são como a nossa bússola de orientação. Eles revelam quem nós somos, o tipo de pessoa que somos, o tipo de pessoa que nós nos transformamos. Ela revela o nosso caráter, a nossa personalidade, as nossas atitudes, né, que são transformadas, né, nesses valores. Os valores são como as fotografias. Uma fotografia, quando você vê, você não diz quem é o tipo de pessoa que ali está. A pessoa tira uma foto, te envia uma foto e você vai criar uma personalidade dessa pessoa. Pois é, essas personalidades são desvendadas nos nossos valores, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos do dia a dia. E eu te trouxe aqui duas palavrinhas que elas não estão caracterizadas nesse módulo, mas eu trouxe como compreensão a palavrinha, por exemplo, autocontrole. O que é uma pessoa que ela tenha autocontrole? Uma pessoa que ela tem um autocontrole é quando ela tem domínio sobre as suas emoções, ela domina as suas emoções. Por exemplo, alguém lhe fez alguma coisa ou lhe proferiu, às vezes, uma palavra que não foi uma palavra adequada para aquele momento, para aquela situação. Qual o tipo de reação que você vai ter? Você vai explodir? Você vai, às vezes, devolver essa palavra com grosseria? Não, você vai ali, de posse daquela situação, ter o controle suficiente para você ser educado e para você não demonstrar que você se chateou, que você ficou enraivado. Você vai entender que naquele momento o seu amigo, a sua amiga não estava no momento bom e por isso ele teve aquela atitude ou disse aquela palavra que não foi oportuna para aquele momento. Nesse momento aí você teve um autocontrole. Esse autocontrole, ele faz parte do valor que você tem, porque você teve o quê? Um controle sobre as suas emoções. Olha o tipo de valor que você teve. Você teve o autocontrole. Outra palavrinha aqui muito importante, que ela é construída dia após dia e diz muito da pessoa que nós somos, honestidade. O que é ser, Tia Jane, uma pessoa honesta? Uma pessoa honesta é ela ter responsabilidade sobre aquilo que lhe pertence e aquilo que não lhe pertence. Um exemplo, por acaso, se você levar para a sua casa um objeto que não é seu, né? Vou usar aqui o exemplo, por exemplo, de um livro. Quando você se deparar com essa situação, o que é que você vai fazer? Você vai em busca daquela pessoa que de fato pertence àquele objeto. Você fazendo isso, você vai estar o quê? Demonstrando que aquele objeto ele não é seu e que ele pertence a uma outra pessoa. Nesse sentido, você foi honesto, você teve honestidade perante aquele objeto, entendendo que aquilo que não lhe pertence, pertence a alguém. E nesse processo aqui, gente, nós vamos formando a nossa cidadania, a nossa conduta enquanto seres humanos. Então, essa palavrinha aqui, honestidade, é um valor que nós temos enquanto ser humano, né? Entendendo que ser honesto é você ter o valor e você entender que aquilo que não te pertence, pertence a alguém. E que se pertence a alguém, você tem que encaminhar esse pertence a quem de fato é o dono, né? E aí, nesse módulo, nós vamos estudar, aí na página 22, perdão, duas palavrinhas muito importantes. Na página 22, por exemplo, nós vamos trabalhar o sentido de tolerância. O que é ser uma pessoa de tolerância? Tolerância, gente, significa você conviver com a pessoa diferente de você, né? Entendendo que ele tem hábitos diferentes, que ele tem conhecimentos diferentes, que ele tem princípios diferentes aos seus. E você vai aceitar essa pessoa como ela é. Não é porque às vezes o colega é mais rabugento que às vezes ele é uma pessoa ruim. Não, de forma nenhuma. Você vai conviver com ele, você vai entender que essa atitude é uma atitude dele, porém, ele é uma pessoa que ele tem ótimas qualidades e isso você só vai descobrir a partir do momento da convivência com ele. Então, você vai ter tolerância de aceitar o colega como ele é
e aceitar essa atitude dele e aprender a conviver com essa atitude dele. E nesse sentido, você está formando o quê? Você está tendo um processo de contínuo conhecimento, porque você está conhecendo o outro e fazendo com que o outro lhe conheça. E você está tendo o quê? Você vai construir uma idealização de uma projeção sobre o conhecimento das atitudes do colega e aprendendo a construir junto à atitude de todos. E é nesse processo que nós transformamos e nós construímos o nosso conhecimento. Ainda voltando no sentido de valores, gente, os valores, como cita aí na página de vocês, os valores, eles são muito importantes para a nossa vida, pois servem para nos projetar diante das nossas ações e nos construir, né? Nos construir como ser humano, como se fosse um guia de orientação, ou como se fosse essa bússola. Então, os nossos valores, eles são as nossas orientações, eles são o nosso guia, ele é o nosso direcionamento, ele é essa bússola. Às vezes, nós temos uma atitude aqui, uma atitude que ela não é oportuna, por assim dizer, vamos aqui usar, às vezes, você foi grosseiro com um colega, mas aí uma atitude que você tem que ter, reconhecer que naquele momento você disse uma palavra grosseira, ou às vezes você teve uma ação ruim com teu colega, você vai lá, você pede desculpa. Então você teve aqui um ato de humildade. E essa humildade, ela é um valor que naquele momento você adquiriu e que você teve um aprendizado sobre essa atitude errada que às vezes você teve. Às vezes você chega no colega, lá no colégio, você não cumprimenta o seu próximo, né? Você deixa de cumprimentar, você entra pelo porteiro, você passa pelas pessoas que estão, né, lá na escola, adentra a sala de aula, não pede com licença. Naquele momento você teve uma atitude que ela não foi oportuna, que ela foi errada, né? Mas você reconhecer que às vezes naquele momento você teve aquela atitude, você pedir desculpa, né? Ou o coleguinha às vezes te dá um toque e dizer: olha, fulano, você não está num dia bom, você não foi aqui solícito, você deixou de cumprimentar a professora, você não nos cumprimentou, e você aceitar essa crítica te faz você ser uma pessoa de valores, né? Que você teve humildade suficiente para você reconhecer, né, que aquela crítica ela foi construtiva para você. E aí, gente, esse processo aqui entra na tolerância. É você se tolerar, né? Você aceitar a opinião do outro, sem você, às vezes, você ser grosseiro, você, às vezes, não ter a palavra certa para dizer e manter em silêncio, é uma forma de você ser tolerante, porque você está aprendendo, né, e construindo silenciosamente aquela construção, né, de vida, de ideal, de uma atitude sensata. E aí na página 22 está pedindo para você construir, né, uma situação em que você já foi tolerante, ou às vezes você desenhar, né, mas eu prefiro que vocês escrevam uma atitude na qual você teve tolerância com o seu colega em sala de aula. E aí eu peço que vocês descrevam e que vocês mostrem esse trabalho na plataforma, levando em consideração que valores e atitudes, elas são muito importantes porque eles são nossa base, nossa bússola de orientação. Eles nos revelam quem nós somos, é quem forma o nosso caráter, quem nos define como pessoa, e que eles são os degraus, né, da nossa vida, que todos os dias nós construímos com boas ações, com atitudes boas, com palavras compreensivas, respeitando o colega, não sendo crítico. E às vezes, se você receber uma crítica, você tem que aceitar essa crítica, sabendo que ela é para te formar uma pessoa melhor. Ela é uma crítica construtiva que vai te construir enquanto ser humano. Os valores nos definem nosso comportamento. É ele que nos dá o nosso comportamento. É quem vai dizer quem é o Enéas, quem vai dizer quem é a Maria Clara, quem é que vai dizer quem é o Vitor. Ele vai te mostrar como um retrato que você mostra a alguém. Então, quando todos os dias os teus comportamentos vai dizer a personalidade que você tem, a pessoa que você é, o caráter que você tem. E aí nós trabalhamos o sentido do autocontrole, trabalhamos o sentido da honestidade. Por fim, nós desvendamos aqui um pouquinho sobre a tolerância, né? A gente aceitar o colega como ele é, da forma como ele é, né? E construir junto com ele uma formação de vida. E na próxima página nós vamos trabalhar o sentido de responsabilidade.
Agora nós ficamos por aqui. Desejo que vocês tenham compreendido um pouquinho desse nosso embasamento e vamos dar continuidade refletindo sobre esses 2 pontos aí, tolerância e responsabilidade, por meio da plataforma. Um abraço.